Olá, povo de Deus, bom dia. Você que está aí na live, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Nós vamos começar hoje uma matéria de missões urbanas, né? Vou me apresentar um pouco, é um pouco difícil falar aqui através de vídeo, mas você que tiver qualquer pergunta, qualquer algo que você tenha dúvida durante esse processo, você pode comentar aqui embaixo, já dá um like aí na página da central, tá bom? Hoje, como foi dito, nós vamos começar com missões urbanas e dentro disso nós vamos estudar algumas áreas que a gente precisa, simples de entender, algumas mistificações que a gente tem religiosas. Bom, eu me chamo Rafael Rodrigues, sou líder do Urbano Unidos, trabalho com missões há mais de 12 anos, estamos indo para 13 agora, e sou da Praça de Getsemane e recebemos o convite para compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências e ações e até mesmo construir com você que está aí do outro lado algumas estratégias de como pensar em fazer missões dentro da cidade, né? Quando nós trabalhamos missões urbanas, uma das maiores coisas que a gente tem hoje de dificuldade é a estratégia. E essas estratégias a gente vai tentar construir hoje com vocês, tá bom? Para começar esse tema, a gente vai ser bem rápido também, não vou ser tão duradouro como o pastor Marcelino. Mas hoje, eu queria que você viajasse um pouquinho comigo o entendimento do que é a cidade. Quando a gente trabalha missões urbanas, o contexto de missões ele abrange em todos os aspectos, línguas, povos e nações. Mas quando a gente traz exatamente sobre missões urbanas, é uma questão de cidade. Quando você traz urbanidade em você já logo pensa em cidade, né? Então, para a gente iniciar hoje, já pensando em cidade, né? Uma coisa interessante que eu queria que vocês refletissem era sobre o que a palavra de Deus fala sobre cidade, né? Na cidade, hoje a gente vai ver, na Bíblia especificamente, várias vezes falando sobre cidade, porque mesmo que a cidade tenha um sinal de muitas vezes uma coisa negativa, né, porque foi lá que surgiu grandes obras pecaminosas, lá que teve destruição em massa, cidades que foram sempre blasfemando contra Deus, Deus sempre teve um propósito com as cidades. Então, se você for olhar hoje no Testamento, a palavra cidade, ela chega a aparecer mais de 726 vezes na Bíblia no Antigo Testamento. Por quê? O início de um projeto com Deus sempre foi o intuito de trabalhar nas cidades também. Por quê? Se a gente for olhar vindo de uma queda, quando Caim constrói a sua primeira cidade, lá em Gênesis 4:17, nós vemos que essa cidade ela dá uma direção que, infelizmente, vai para o pecaminosa. Logo depois, nós vamos ver a construção de Babel, em Gênesis 10, e Babel também não foi uma cidade muito legal, né? Você vai olhar que a destruição, né, foi uma questão, mas Deus tinha um cuidado. E nessa reflexão, é interessante a gente olhar e ver como a cidade é importante do cuidado de Deus, porque mesmo a situação que a gente vê lá na frente, Jeremias 49, sobre a cidade de Babilônia, Deus sempre levanta pessoas para serem referências na cidade. Mas mesmo quando a cidade está em um estado tão pecaminoso, Deus sempre levanta homens para direcionar, orem pela cidade, orem para que haja diferença e transformação, né? Então, Jeremias 49, logo ali a gente vai ver que a oração pela cidade foi algo que Deus levantou novamente, né? Mas quando nós pensamos em missões, é uma coisa interessante porque nós estamos falando sobre missões urbanas. Então, logo nós entendemos sobre o início das cidades na Bíblia, né? Mas uma coisa, quando nós entendemos missões, nós entendemos o nosso chamado. E eu queria que você abrisse aí Mateus 28, 18 ao 20 aqui, bem rápido. Você que está na sua casa. É o seguinte, vamos lá, vamos ler. Então Jesus se aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que te ordenei a vocês.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse versículo com certeza você já deve ter lido e é interessante nos entender o nosso propósito, nosso chamado. As nossas maiores dificuldades que nós encontramos hoje na igreja brasileira é o entendimento de você estar fora da estrutura, mas ser a estrutura de Cristo lá fora. Então, se você for olhar hoje para a cidade brasileira, as cidades que existem em regiões, cada cidade tem uma característica específica. Se você for em Salvador, você sabe que você está em Salvador. As pessoas andam diferente, elas falam diferente. Se você estiver em São Paulo, você aptamente vai ver que São Paulo vai ser bem diferente. Porque o nível acelerado daquele lugar, você consegue entender só pelo ambiente de pisar ali. Se você estiver em outro país, aptamente quando você estiver em outro país, você vai entender que a língua mudou, os usos, costumes, as famílias mudaram. E logo, todas as técnicas ou as formas que as pessoas possam se desenvolver a levar o evangelho também precisa mudar. Porque a cidade, ela tem algo diferente em cada ambiente que você possa pisar. Mas nossa maior dificuldade hoje como igreja é estar preparado para o ambiente que nós estamos pisando. O conceito missão, durante muito tempo, ele foi direcionado a você ir para outras nações. É você ir para outros países. Mas quando nós entendemos missões num aspecto intenso mesmo, nós entendemos que missões é aquilo que você faz com excelência a servir a Deus. Os ministérios que nós temos principais, a semelhança de Cristo, é o servir. Então, durante muitos anos, idades atrás, nós vamos perceber que nos foi ensinado que nós sempre, ou nós interpretamos, que missões é ir para a África, missões é ir para outro país, missões é você dizer que você é missionário, você ter um status, e isso com certeza não é. Por quê? Missões é você cumprir o que realmente Deus te trouxe, como chamado. Então, a missões pode começar especificamente na sua casa, na sua rua, na sua esquina. Alguns podem ter chamado, sim, de ser missionários integrais, outros podem ter chamado de ser grandes profissionais e grandes nomes rituados. E você também pode ser chamado para ser mãe, para ser filho, como você é chamado. Então, cumprir o seu propósito é o que nós entendemos sobre uma missão que nós temos. A palavra de Deus fala que aonde nós pisarmos, nós teremos como herança. E que nos diz sobre isso? A nossa interpretação durante muito tempo foi sobre dinheiro. Dinheiro como assim? Vamos pisar, vamos ser ricos. Não. A palavra de Deus fala que aonde pisarmos, nós teremos como herança, porque é chegado o reino dos céus. E que reino é esse que é chegado até mim? Esse reino é aquilo que você vive em Cristo. Quando nós entendemos isso, nós olhamos para cidades e nós vemos que essa instabilidade do reino de Deus é vista em todos os seus aspectos. Você vai ver essa instabilidade na sua esquina, porque com certeza na sua esquina deve ter alguém, alguma boca de fumo, ou pode ter alguma violência, ou pode ter alguma coisa que não deveria estar ali. Seja ele até mesmo um lixo no lugar errado. Por quê? Tudo aquilo que não convém dos princípios do reino de Deus é tudo aquilo que não convém do que é o correto. E quando nós olhamos na cidade, nossa maior dificuldade é entender como nós devemos agir dentro dela. Porque se você for olhar a cidade brasileira, as cidades brasileiras, na verdade, nós temos as culturas que são diferentes, como nós comentamos, mas, ao mesmo tempo, nós vemos a variedade de lugares que nós precisamos ainda alcançar. Se nós formos tentar definir isso em alguns aspectos, existem algumas coisas que nos ajudam muito para nos facilitar essa divisão. Com certeza, você já deve ter ouvido falar sobre algumas influências na sua vida. O que seriam essas? Nós, na cidade, quando nós selecionamos ou definimos uma sociedade, indiretamente, toda a sociedade ela é influenciada por algumas esferas dentro de você. Você aí na sua casa com certeza deve ter algum jeito de andar, algum jeito de falar, alguma mania que, se você for olhar, vem de um aspecto de algum familiar seu, de algum amigo que você viu. Com certeza você que está em casa, você deve estar
sendo uma pessoa que se veste de algum jeito, com algum estilo, alguma personalidade sua. Algumas pessoas gostam de raspar o cabelo, outras gostam de ficar com o cabelo grande. Algumas pessoas gostam de touca, algumas pessoas gostam de roupas mais longas. Outros se vestem de preto, outros vestem colorido. E dentro de você, você acaba não percebendo, mas você é influenciado por alguma coisa que você viu durante esse processo. Então, nós, indiretamente, somos influenciados por algumas esferas. E essas esferas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Alguns relatos da Jocum nos traz sobre essas esferas da influência, que são 7. Entre elas, família, religião, educação, governo, mídia, arte, economia. Rafael, eu não sou influenciado por essas palavras que você me trouxe ou por esses poderes diante da sociedade. Indiretamente você é. Mesmo que você não perceba, toda a sociedade, toda pessoa, ela tem algumas definições na cabeça dela. Então, pensar na cidade ou uma estratégia dentro da cidade, precisamos entender como nós vamos entrar nela e qual entender a necessidade que existe do reino de Deus naquele lugar. E eu queria discriminar um pouquinho cada temazinho desse e também trazer alguns pontos de como a igreja se comporta diante dele e como nós deveríamos comportar, né? Nós vamos falar um pouco sobre família hoje na cidade, porque quando nós entendemos o contexto de família, nós estamos um pouquinho longe hoje, né? Porque nós passamos as responsabilidades. Mas o passar essa responsabilidade pode ser algo muito desconstrutivo para a sua sociedade. Se nós formos falar de família como primeiro ponto, nós estamos olhando uma estrutura na sociedade. Em qual sentido? Nós vemos hoje pais que preferem muito mais que os celulares eduquem seus filhos do que eles mesmos. E o que nós encontramos com isso? Uma instabilidade de referência. Vindo para cá, falar isso para vocês, eu vi um vídeo muito interessante, e onde um pai fala bem assim, hoje nós temos algo muito desconstruído do que é trabalho. Porque quando o filho vê o pai saindo para trabalhar, o pai fala assim, filho, eu tenho que ir trabalhar, não posso brincar com você, porque trabalhar eu tenho que fazer isso, senão eu não vou conseguir botar comida dentro da casa e tal. A gente traz essa visão de trabalho, como pai, às vezes, a forma de falar muito opressora. Caracteristicamente, se você for olhar uma criança crescendo, ela não vai olhar o trabalho como uma coisa boa, porque o pai mostrou que não é uma coisa boa. Então, quando você vê lá na frente, o pai ele vai estar sempre cabisbaixo, cansado, então o filho não vai ter atribuinte do trabalho. Lá na frente, o filho não vai querer trabalhar. Ele, desde criança, ele vai ter um aspecto que trabalho é apenas uma coisa que ele tem que fazer. Ele gostaria de ser uma pessoa que não gosta de fazer nada. E a gente encontra uma sociedade muito grande que, quando você fala trabalho, já vem um peso, não existe um prazer sobre o trabalho. Mas agora imagine comigo sobre a família. Se o pai chegasse para a criança e falasse assim, filho, eu estou indo trabalhar porque eu amo a sua vida. E eu amo você crescer, tendo condições de ser filho. E toda vez que eu vou trabalhar, eu vou muito feliz trabalhar, porque eu sei que eu estou cuidando de você. Você permite com que eu possa cuidar de você? A nossa linguagem com a criança, durante esse processo infantil, ela vai conseguir refletir e ver que o trabalho pode ser uma coisa boa. É apenas uma atitude. Mas, se você olhar, isso faz uma diferença gigante na linhagem social de uma cidade, de pessoas, de uma geração toda. Porque se você tem uma família bem estruturada, que traz princípios ou que traz amor sobre aquilo que ela está fazendo, o aspecto geracional é muito maior do que a gente possa imaginar. Porque são pequenas atitudes que mudam uma atmosfera, mudam uma sociedade e mudam uma geração. Infelizmente, talvez, uma frase que você possa ouvir muito, é que nos últimos tempos nós estamos vivendo uma sociedade que nós não fomos servidos pela geração anterior. Mas, talvez não fomos servidos, sim, de um êxito de como nós precisávamos, ou de como nós queríamos estar hoje em Deus. Mas o aspecto de tudo que se move na história, Deus tem um propósito. Então, se nós não fomos servidos pela sociedade, pela geração anterior dos nossos familiares, ou cristão anteriormente,
Nós somos a geração que pode mudar o futuro. E isso começa, com certeza, na sua família. Porque os seus filhos são as principais bases. Os seus filhos serão, com certeza, aquilo que você está servindo no reino de Deus para a sua família. Então, se isso não tiver uma estrutura correta, automaticamente isso vai gerar uma bola de neve na sociedade lá na frente, e você faz parte do plano de Deus nessa estabilidade futura, né? Seja ele você como filho, obedecendo seus pais, cumprindo todo o seu papel como filho, de servir e estar com seus familiares, ser referência em Cristo, quanto o seu papel como pai, ou como tio, ou como avô. Se todos nós cumpríssemos os nossos propósitos, com certeza, aonde quer que nós venhamos pisar, nós faremos diferença. Nós vamos dar um pulinho para outro pilar, que é um pilar muito similar, que é o da religião. A religião, você que deve estar nesse curso, sabe que a religião ela é construída segundo os princípios na criança, ao que ela vê, ela constrói, ela ouve e ela opta a seguir. Ao desenvolvimento dessa religião, vai vir também sobre o ambiente que ela vive cultural, né? Então, se você está em um ambiente cultural onde o cristianismo é o primordial, você vai ter uma sociedade mais cristã. Se você está em um lugar que é mais de tribo, é um lugar onde as pessoas estão com um aspecto mais, vamos dizer assim, místico, né? Você vai ter as tribos indígenas, os quilombolas. Existem as religiões que são construídas vinculadas a culturais daquele ambiente. Então, eles serão mais místicos, né? Se você vai para uma cultura que é mais traga para outros estilos, como o budismo e tal, aptamente a religião vai ser definida sobre aquele aspecto crescido dela, até que em um certo momento da vida dela, ela escolha ou virar a chave ou continuar aquele caminho social. Quando você vê aqui o aspecto religioso, nós temos várias questões, que aí são matérias para você estudar nesse curso, um pouquinho mais à frente. Mas, quando nós trazemos para a esfera do reino de Deus, isso é uma coisa muito interessante, porque em toda a história sempre houve várias religiões. Jesus vem numa época onde existiam várias religiões, mas havia uma fé, havia um poder e havia um interesse de mudança da sociedade. Mas ele não discriminou ninguém e ele também nunca descumpriu a lei que existia. Mas com o amor que ele tinha, ele mudou o ambiente onde quer que ele estivesse. Então, quando nós entendemos a religião, nós entendemos que a religião ela nos define sobre o que eu escolho viver e o que eu escolho decidir estar. Nosso problema na religião cristã é que muitas vezes nós decidimos ser cristãos, mas nós não somos. Nós decidimos ser cristão por um momento do culto, aonde nós decidimos levantar a mão e aceitar o Jesus, mas aceitar Jesus não tem nada a ver de vir aqui à frente e aceitar Ele, mas sim de continuar sendo Ele aonde quer que eu esteja. Então, a definição da religião aqui, nós vemos uma sociedade que necessita de um Cristo que transforme a vida e a história dessas pessoas. Nós vemos uma cidade que, se Cristo estivesse como os principais pilares nas decisões e escolhas dela, com certeza, uma sociedade ela iria mudar, ela seria transformada. Mas a partir do momento que eu decreto que Jesus é o Senhor dessa cidade, nós temos que lutar para que todas as esferas, todas as realidades, escolhas e sonhos sejam baseados no que Cristo se agradaria, né? Mas esse aspecto religioso, às vezes, é um pouco difícil implantar isso, porque as religiões elas têm costumes e usos e formas de visões que os princípios de Deus são incorruptíveis para algumas decisões. Exemplo, como o liberalismo, como algumas coisas culturais que a gente vão ter diante da história de várias cidades, ou até mesmo brasileiras, ou de algum país, né? E quando nós trazemos essa religião, nós temos que ter uma fé convicta de qual é a nossa religião. Porque o aspecto missional, ele não se interfere apenas no cristianismo. Porque
se você for em uma linha de uma outra religião, existe uma missão para eles também. Se você for em uma outra linha religiosa que possa ser muito extrema, eles são até grandes investidores na missão do que eles acreditam. Mas nós, como cristãos, na missão que nós temos, nós muitas vezes não acreditamos. Não acreditamos o que realmente nós estamos vivendo. O cristianismo, ele é uma escolha, ele é uma decisão. E ele também muda ambientes se nós permitirmos ser usados pelaquilo que nós acreditamos. Beleza? Então, a religião se define especificamente sobre aquilo que você acredita. E é um aspecto de você olhar e avaliar a religião que existe naquela cidade. Como eu sou cristão, eu sou de uma religião cristã, mas vivendo numa cidade que existe várias religiões, né? Quando nós olhamos uma sociedade, o terceiro aspecto é a educação. Você, como nós dissemos no início, você é influenciado por essas esferas. Então, no geral, a sua educação também te define o seu futuro, define quem você vai ser na sociedade. Então, se nós olhamos uma cidade que ela tem uma estrutura educacional correta, com princípio, nós temos uma cidade que cresce, evolui, se desenvolve. Mas se nós temos uma cidade que não investe na educação, não investe nesses pilares, nós temos uma cidade que ela tem uma decadência, porque ela não consegue ter uma visão proativa de o que ela realmente pode ser, né? Qualquer pessoa em uma cidade sendo carente ou sendo uma cidade desenvolvida, produtiva em vários aspectos, você pode ver hoje que uma pessoa que ela está numa cidade mesmo mais inferior e ela consegue entender como ela cresce, ela tem a capacidade. Hoje a educação pode até não definir, mas ela faz parte de uma grande construção se ela tivesse esse acesso para todas as pessoas. Quando nós vamos em uma cidade sertaneja que não tem uma educação correta, nós temos uma instabilidade, porque a probabilidade das pessoas daquela cidade evoluírem, crescerem, se formarem, serem grandes pessoas financeiramente, vai ser muito mais difícil pela falta do pilar educacional, né? Mas quando você vai numa cidade como a nossa, né, do Espírito Santo aqui, que existe educação a cada esquina, porque existem escolas, mas as pessoas estão dentro das escolas, mas não estão construídas psicologicamente para serem grandes pessoas, aprendendo, construindo na educação e vendo que aquilo é um pilar importante para a vida dela, o que nós também vamos acontecer é de ver várias pessoas em uma realidade social que não tem uma visão de crescimento, tem uma visão menor e não se sente tão capaz da estrutura que ele poderia ser, né? Por que eu estou falando isso aqui da educação? Se você for olhar duas realidades, se você for ver uma realidade de uma classe social maior, onde a educação ela é um dos pontos mais trabalhados, você vai ver pessoas que, mesmo que elas não tenham uma finança muito grande, elas vão construir sempre e elas serão pessoas relevantes na sociedade. Mas quando nós trabalhamos numa periferia, ou quando nós trabalhamos nos povos quilombolas, ou até mesmo sertanejos, que a educação, mesmo com bom acesso, ela tem uma distorção do que seria uma educação boa ou não. Exemplo, você vai chegar em alguns lugares sociais, com baixo custo, né? Pessoas que são de classes menores, que a perspectiva de vida de uma criança não é estudar, mas sim de ser uma outra coisa, ser um traficante, ser uma pessoa com status de dinheiro, uma pessoa que ela viu na internet, e não que ela pode ser alguém estudando, não que ela pode ser alguém de acordo com que ela pode fazer o seu melhor, né? Porque a educação, a falta da educação nesse processo, de uma boa estrutura, de um ambiente confortável de estudo, ou de uma estrutura educacional pedagógica correta, faz com que mude muito a visão de uma criança, nesse aspecto primário, né? Então, a sociedade lá na frente vai ver isso como uma bola de neve. Por quê? Porque se isso não for feito com princípios agora no início, nós vamos ver uma inclinação gigante lá na frente de instabilidade. Quando nós entramos num aspecto também de
um outro pilar, que é o de governo, isso também influencia muito numa cidade ou numa sociedade. Por quê? Se o governo não é feito correto, automaticamente nós vamos ter uma instabilidade lá na frente. Então, quando nós olhamos a estrutura de governo, nós vamos pensar aptamente em política, mas o governo não é somente a política, mas todas as estruturas de órgãos, todas as formas organizacionais, no sentido de trazer ordem a uma direção, e o governo, no nosso caso político, ele é o pilar disso, né? Ele é a ponta. Mas, quando você tem a estrutura dentro do religiosa, existe um governo, né? Sobre aquela religião. Então, existe o pastor que direciona as ordens sobre a igreja. Quando você tem na estrutura educacional, você tem a estrutura de governo que bate de frente sobre a área educacional, com os diretores, professores. Dentro da sua sala existe um governo, existe uma ordem, uma voz. Mas o poder que isso exige no governo, depende muito de os princípios serem inseridos. Como? Se nós temos um governo sem princípio, automaticamente nós temos um governo corrupto, mentiroso, egoísta e que não vai pensar no povo, que é o propósito dele. Então, a estrutura governamental é uma das avaliações primárias da gente fazer na cidade. Porque se o governo está corrupto naquele ambiente, toda a estrutura da cidade vai ser instabilizada, né? Se automaticamente tiver princípio, nós vemos uma grande estrutura de crescimento na cidade, né? 5, mídia. Isso aqui é interessante da gente falar de mídia. Nossas amigas que estão aí atrás, né? Que mexem com mídia. Durante muitos anos, eu mesmo já passei por algumas estruturas religiosas que foi dito que a mídia era algo muito ruim, era algo satânico, né? E o que aconteceu da gente se atrasar para chegar? Hoje, graças a Deus, a gente vê a igreja muito forte na estrutura de comunicação. Nós estamos em uma estrutura de comunicação e utilizando esse método para chegar até você. Mas a mídia, ela é um grande poder de influência na sociedade. Exemplo, você tem um cabelo de um corte, ou você gosta de cachos, você gosta de alisar, porque você viu isso em algum método de comunicação que chegou até você. Mas durante muito tempo a igreja ela se ausentou, falando, nossa, isso aí é de Satanás. Exemplo, a mídia ela não se interfere apenas por um ato digital. A comunicação, ela se interfere durante a história de várias formas, como pelo teatro, pelo jornal, pelos vários pontos que durante muito tempo a igreja se ausentou. Quem invadiu esses espaços de comunicação e de mídia? Outras construções religiosas ou até mesmo movimentos que se levantaram e entraram fortemente desde o início na comunicação, de uma forma influenciando uma grande parte da sociedade até hoje. Que, se nós formos olhar, vai ser muito difícil desconstruir, mas nós podemos começar e iniciar os nossos trabalhos dentro da esfera de comunicação a ponto de influenciar essa estrutura com princípios em Deus. Você concorda comigo que se as novelas terem princípios em Deus, nós não teremos mais uma vida de pornográficas gigantescas que existe na novela? Se nós formos olhar hoje, as novelas que foram cristãs lançadas puderam influenciar muitas pessoas a entenderem mais da Bíblia. O problema é que a gente ficou somente preso às novelas. Mas nós precisamos ir mais profundos na palavra, mas incentivamos muitas pessoas a entenderem melhor sobre a palavra. Mas quando nós deixamos somente as novelas nas mãos de pessoas que não têm princípio, o que nós vamos ver dentro das novelas são pornografias, estímulos à instabilidade do casamento, né? Traição, nós vamos ver violência, várias coisas que, se nós, com princípios cristãos, estivéssemos inseridos dentro dessa realidade 100%, com certeza mudaríamos o aspecto dessa sociedade. Por isso, quando você vá a uma cidade, você tem que fazer algumas avaliações como essa.
Qual tipo de comunicação é utilizado? Quais são as influências que as crianças, que os pais, as pessoas que estão aqui estão tendo? Se você chegar hoje num povo com povos quilombolas, você vai ter pessoas que vão ter menos acesso às redes digitais. Mas tem lugares que você chega que as crianças e os jovens são 100% no celular. Por quê? Chegou a comunicação, mudou até mesmo o aspecto educacional. Porque elas vão brincar de forma diferente, elas vão brincar com jogos, elas não vão ter mais um relacional. Mas quando você vai numa cidade onde os princípios ainda são um pouquinho mais antigos, como você vai encontrar crianças brincando de bola, brincando de pique-pega, brincando de coisas que são daquela época um pouco mais antigas, você vão ver crianças muito mais aproximadas umas a outras. Mas quando você vê crianças que estão muito mais no digital, no que elas acham interessante sobre comunicar, o que vai acontecer é que nós teremos crianças muito mais individuais, mais solitárias, né? Porque são aspectos e características de pessoas que ficam muito mais solitárias, né? Então, a comunicação, ela é um aspecto muito grande na sociedade, de mudança e de transformação. Então, é um pilar que a igreja deveria estar. A gente tem a arte, né, que a comunicação entre mídia e arte, ela anda muito próxima, porque se você for olhar, a história ela foi contada e mobilizando umas cidades e cidades sobre arte, sobre teatro, pinturas, sobre obras de grande valor, né? Então, quando a gente tem essa esfera da arte, nós vemos o entretenimento movimentando durante muito tempo a sociedade. E o entretenimento é uma coisa que nós precisamos entender como igreja, que é extremamente importante para a estrutura da cidade. Quando nós ficamos num aspecto apenas religioso, de pensar Deus, presença de Deus, isso todas as vezes de uma forma muito mística dentro da gente, nós deixamos de viver algumas coisas na nossa vida, como o relacional. O entretenimento do teatro, do cinema ou de qualquer outra coisa que você vai normalmente, você com certeza, todo final de semana, se você não estivesse na estrutura da igreja, você gostaria de ir para um shopping. Você gostaria de ir para um lugar que tivesse um maior número de pessoas e você pudesse estar lá, né? Esse entretenimento, imagine que se você fosse para um lugar onde Deus estivesse, com os princípios dele. Então você teria vamos dizer assim, toda a confiança de saber que se existe princípio naquela estrutura, você aptamente teria algo para fazer e teria mais confiança de enviar o seu filho ou você mesmo ir para aquele lugar. Então, a mídia e a arte, elas se envolvem muito porque a arte, que é o nosso entretenimento, seja ela um esportivo, seja ela qualquer coisa que nós viemos fazer, ela precisa estar alinhada com princípios em Deus, com um reino sendo estabelecido também nessa estrutura. Quando nós temos a economia, nós temos também essa avaliação dentro da cidade. Por quê? Se você vê uma cidade que ela tem uma estrutura econômica mais evoluída, as pessoas ela têm um modo de viver. Se você tem uma estrutura mais simples, né? Uma estrutura tão financeira melhor, o entretenimento, a educação, a arte dentro dela também vai se modificar, porque é segundo aquela realidade que ela possa viver. Então, nesse resumo rápido, porque na verdade essa aula é bem extensa, você vai entender que você é influenciado por essas esferas. Sim, existem várias outras esferas que a gente também é influenciado, mas essa daqui são pilares muito interessantes para a gente entender como o reino de Deus é estabelecido. Por quê? Se nós conseguimos trabalhar com que todas essas 7 áreas sejam realmente funcional, nós teremos uma sociedade mais evoluída. Não somente para dizer, Cristo está aqui, a igreja faz a mudança aqui. Não, mas porque a sociedade ela vai mudar o seu aspecto de vida. Porque nós não precisamos estar ali com a Bíblia debaixo do braço e pregando um evangelho muito forte, um sermão
tenebroso para mudar uma sociedade. Nós podemos fazer isso mudando apenas fazendo o nosso melhor. Se nós trabalharmos se nós fizermos o nosso melhor no trabalho, automaticamente o seu trabalho pode sim chegar o reino de Deus naquele lugar. Se você cuidar do seu filho, você amar o seu filho com todo amor, chegar o reino de Deus sobre aquele lugar. Se a educação tiver o seu pilar da forma correta, se a saúde, se os esportes, se todas as coisas tiverem os princípios de Deus na sua plenitude, nós estamos de frente para uma sociedade que chegar o reino de Deus. Porque se você vive nos princípios de Deus, a glória de Deus se manifesta através de você. Amém? É um pouquinho de coisa, mas esse resumo eu precisava dar para vocês entenderem o aspecto de quê? Estratégia. É impossível você trabalhar em missões urbanas sem ter uma estratégia no que você vai fazer. Como assim, Rafael? Porque se você achar que missões urbanas é sair para a rua, fazer batucada, fazer uma ação de entregar panfleto, ou até mesmo abraçar as pessoas apenas, não vai ser funcional. Nós precisamos sair dessas 4 paredes, nós precisamos sair da nossa casa tentando e entendendo o que nós vamos fazer até o funcional. Tentando até, não é a palavra correta, mas sabendo o que nós vamos fazer até o final. Por quê? Missões, ela tem início, meio e fim. Como assim, Rafael? Missões não é para sempre? A sua missão em Deus é eterna. Você cumpriu o seu propósito eterno. Mas o que ela vai ser, a ação e a realização que você vai fazer dentro da sua vocação, ela tem ciclos. Vou usar exemplo. Se você chega em uma cidade sertaneja, você vai chegar e vai ver uma instabilidade social, uma instabilidade em algo que Deus vai despertar você. Aptamente, o seu trabalho ele vai ter um ciclo. Que você primeiro vai fazer a primeira parte de uma ação primária, que é o quê? Chegar, alcançar, se relacionar. Existe um propósito para isso. Pode durar 2 dias, 1 dia, 40 minutos? Pode. Mas pode demorar até anos para você criar um relacionamento com as pessoas. Por quê? Isso precisa ter um propósito. Às vezes nós venhamos fazer missões. E aí é uma crítica minha, pessoal. Nós vamos fazer missões e nós pensamos que fazer missões é fazer um palco, um trio elétrico e fazer um momento de louvor, um momento de palavra e pronto, isso é fazer missões. Não quer dizer que não seja. Existe um propósito para esse tipo de ação. Talvez não tão relevante como deveria ser, mas tem. Então, beleza, é uma funcionalidade. Mas só fazer isso não será uma estratégia correta de alcance dentro do seu bairro, da sua cidade. Porque fazer um entretenimento só faz aspecto de uma estrutura do pilar de uma sociedade. Né? O entretenimento, em partes. Mas o que funciona, você mudar o seu bairro, você mudar a sua cidade, é você trabalhar estrategicamente dentro de algo que seja funcional, que seja intencional. Em qual aspecto? Imagine que você está no seu bairro, e o seu bairro ele tem um grande risco de doenças, né? Você vai ver ali grande risco de dengue, né? Por que você vai olhar ali um grande risco de dengue? Porque talvez o nível de lixo naquele bairro é muito grande. O nível de mato ou de áreas de plantação é muito maior. Então, existe sim um nível de mosquitos maiores ali. E a dengue, aptamente, pode haver e dar um surto. Então, é chegado o reino de Deus naquele bairro que existe um grande risco de dengue. A primeira coisa que eu preciso fazer é uma avaliação da ação que eu vou fazer. Que é o quê? Limpar os lixos, fazer algo que seja relevante, seja isso a consciência dos moradores, o tratamento do processo de dengue, beleza. Então, isso foi funcional para aquele tipo de ação.
Rafael, o que você está falando sobre isso, sobre missões urbanas? Por quê? Missões urbanas, ela vem sobre uma estratégia. Sobre o que você realmente consegue fazer com a estratégia. Como assim? Se nós formos fazer uma missão aqui, em Carapina, você precisa ter algumas coisas para funcionar. E aí, tem até um slidezinho, não sei se a amiga consegue colocar para mim. É a última página, tá? Nós vamos fazer... Eu não sei se está aparecendo tudo aí. Tá? Não, eu vou... É, mais ou menos assim. Beleza. Nós temos 4 fases para fazer quando nós fazemos um diagnóstico, né? Primeiro é entender, dentro da estratégia, a palavra de Deus para você. E aí, eu queria que você já olhou esse desenho aí, olhasse para mim, aí você pode cortar para mim aqui. E eu queria que você se imaginasse dessa seguinte forma. Chegou em uma cidade, ou chegou no bairro, você precisa ter uma palavra. Como assim? Você não pode ser motivado na missão sem você ter uma palavra de Deus para isso. Por quê? Se você estiver dentro da missão porque o seu amigo te chamou, ou porque você viu um vídeo na rede social motivacional para a sua vida e você, uau, que irado, eu quero viver isso, você não tem uma palavra de Deus, você tem uma motivação intencionada por outra pessoa. Então, a primeira coisa que você precisa entender dentro das missões urbanas é a palavra que Deus trouxe para você. Deus me trouxe uma palavra que eu deveria ser a melhor mãe do mundo. Então, você tem uma palavra de ser mãe. Então, seja a melhor mãe para os seus filhos. Então, você vai estar cumprindo o seu propósito dentro da missão. Se você foi chamado para cumprir um propósito educacional como professor, como ensino pedagógico, faça isso como o melhor. E aí, a segunda fase dessa palavra de Deus para você é se capacitar. É impossível você ir para o campo missionário se você não tem o entendimento do que Deus tem para você. Rafael, eu preciso fazer uma faculdade para ir para o campo missionário? Não, não é isso que eu estou falando com você. Você precisa entender o que você precisa fazer, o que Deus falou para você fazer. Se Deus te chamou para ser enfermeiro nos povos amazônicos, da Amazônia, você precisa primeiro se formar em medicina, antes de ir para o campo. Se Deus te chamou para ser professor ou para trabalhar com crianças, você precisa se capacitar, no mínimo, com algo pedagógico, seja ele um curso parcial, online, coisa rápida, para você entender melhor sobre o público que você está trabalhando. Entendeu? Ó, o alarme da nossa amiga que bateu o momento de orar. E aí, quando nós entendemos isso, dentro dessas crinas, essas colunas que eu trouxe para você aí, eu até escrevi errado, né? Realizo. Não, tá escrito errado ali. Pode até tirar essa imagem, amigo. Quando você tem a palavra de Deus, você tem o primeiro aspecto do que você precisa fazer dentro da cidade. Por quê? Se Deus te chamou para ser pastor, seja pastor. Se Deus te chamou para ser um ministro da cultura ou da educação, seja um ministro. Se Deus te chamou para ser professor, seja o professor. O nosso problema é que nós queremos ir para missões e ser um missionário integral sem saber a funcionalidade do que a gente vai fazer. Quando nós temos uma avaliação, é interessante você pensar de duas formas. O problema e a solução daquela cidade, né? Amiga, você pode tirar a imagem para mim, tá bom? E aí eu queria que você pensasse isso comigo. Você acabou de chegar em uma cidade para trabalhar missões urbanas. Você acabou de virar a chave da sua vida e sou um missionário urbano. Você precisa avaliar algumas coisas na sua vida, naquele momento que fizer ali.
e alguns pontos que eu queria que você fizesse comigo. Seria o quê? Primeira coisa é uma análise da cidade, do bairro ou do que você vai fazer. Essa análise que você vai fazer, ela precisa ser construída sobre alguns pontos da palavra de Deus que Deus te trouxe. Exemplo, fui movimentado por Deus, por uma palavra de Deus, para trabalhar na área pedagógica. Então, o diagnóstico que você vai fazer daquela cidade vai ser sobre educação, vai ser sobre quantidade de crianças. Às vezes você pode ir para a internet, ir para o índice do IBGE, você vai conseguir ter a avaliação daquele espaço. Quanto mais informação você tiver, melhor vai ser a elaboração da estratégia que você vai fazer. Mas uma das coisas que funciona muito para ser rápido nisso, porque às vezes você vai fazer uma ação missional, que a gente chama de ação primária ou ação emergencial, e você chega numa situação extremamente de caos. Vou usar exemplo. Cheguei num bairro para fazer missões de periferia, aonde fui convidado e preciso fazer uma ação missional nela. Primeiros pontos que a gente precisa no olhar e na ação que a gente vai fazer interpretar são os problemas primários. Quais são os problemas primários? Você consegue olhar ao seu redor aí e ver alguns problemas. Você que está em casa, com certeza deve olhar na sua casa e falar assim, vou fazer um diagnóstico da minha casa. A louça não está lavada, minha mãe mandou lavar, não lavei, minha esposa não lavou ainda. É um problema. Estou olhando para a minha casa, eu preciso consertar uma parede, eu preciso consertar aquele negócio de energia. Existem problemas que você precisa pontuar para você saber para onde você vai ir e resolver os problemas da sua casa. Imagine que você está chegando num bairro, você tem que citar esses problemas. Exemplo, se você chegar hoje em um bairro de periferia, você vai citar ali uma instabilidade social, uma instabilidade familiar, uma instabilidade educacional, uma instabilidade financeira. Você vai ver alguns pontos que você vai ver negativamente daquele local. Ponto? Beleza. Agora, eu queria que você fizesse um exercício. Pegasse uma folha de papel. Sabendo esses dois pontos que a gente já começou a direcionar você vai riscar, como esse desenho que apareceu, que está escrito errado ali, tu vai riscar essas 3 linhas. E no papel, eu quero que você, como se a gente fosse fazer... qual o nome dessa brincadeira, meninas, que a gente fazia antigamente? A dedonha, né? Como se fosse fazer a dedonha. Risca aí no seu papel. E aí eu queria que você, na primeira coluna, colocasse uma palavra de Deus. Essa palavra de Deus que você vai colocar, eu quero que você escreva de lado assim, e bem grande, o que Deus tem falado no seu coração em missões nos últimos tempos. Logo após que você escrever isso, na segunda coluna eu quero que você coloque problemas. E aí você vai citar, segundo a palavra de Deus, exemplo. Vou só voltar um pouquinho na primeira coluna. Se Deus te chamou para ser professor de escola dominical, coloque isso. Se Deus te chamou para ser professora das crianças, trabalhar com crianças, trabalhar no projeto, Deus te chamou para ser mãe, coloque isso. E interprete o seu problema dentro da área que você está atuando. Beleza? E aí a gente vai para a coluna dos problemas. Na coluna dos problemas, cite, como eu falei, todos os problemas que você encontra dentro da sua estrutura vocacional, naquilo que você está vendo aí. Como você já avaliou a sua casa, você consegue avaliar o seu ambiente vocacional. Seja ele sendo mãe, seja ele sendo professora das crianças, sendo ele sendo, sei lá, síndico do prédio. Sei lá, alguma coisa você vai conseguir citar aí. Se autodefina aí nesse momento, esses problemas. Na terceira coluna, eu quero que você trabalhe e escreva em cima dos seus problemas, dessa cidade ou desse ato que você está fazendo aí, você transforme as soluções desse problema. Vou usar um exemplo.
Se eu cheguei numa cidade e o problema dessa cidade é que não existe educação, eu vou escrever na frente que nós temos uma cidade que tem educação, com princípios e bababá. Beleza? Se eu estou em um bairro onde o saneamento básico falta, eu vou colocar ali que eu vou trabalhar para que tenha saneamento básico, tenha uma estrutura melhor naquele lugar. Beleza? E aí, quando você conseguir descrever todas as soluções do problema daquele lugar, você vai ter aí, pela primeira vez, uma direção de trabalho missional para você. Por quê? Você entendeu o problema naquele lugar e automaticamente você viu a resposta desses problemas. Não quer dizer que você é a resposta de todos os problemas, mas pelo menos uma resposta você deve ser. Não é? Então, você tem uma direção de trabalho. Quando nós temos uma estratégia, nós começamos a resolver esses problemas. E sabe o que é interessante? Você vai citando e você vai ali eliminando. Imagine que você fez uma grande série de trabalhos em processos e vai chegar no quarto, que é o quê? O que Deus realizou. E aí a gente começa a entender ser uma igreja intencional e uma igreja funcional. Por quê? Se você chegou em um bairro violento, um bairro de prostíbulo, um bairro que precisava da presença de Deus na estrutura religiosa, da forma com princípios corretos, e agora, depois de algumas semanas, depois de alguns anos, depois de alguns meses, você vê que essa cidade se transformou por algumas atitudes que você modificou nela, é chegado o reino de Deus naquela cidade. E aí a gente começa a ver que a missão ela tem um propósito e ela tem um ciclo. Por isso que eu falei que nós vivemos de ciclos dentro da missão. Porque a primeira fase da missão ela tem um propósito. A segunda fase ela tem outro. Aí depois a gente, com certeza, de mudar a sociedade, a missão social daquele lugar, naquele momento, com certeza lá na frente você vai ver uma estrutura melhor e mais intencional. E aí eu queria ler de novo com vocês o que está escrito em Mateus 28, que todo mundo sabe. E ele fala bem assim: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façais discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. O que Jesus nos ordenou? Que nós venhamos discipular as nações com os princípios e no cristianismo de quem Ele é. Se nós entendemos isso, nós entendemos que a educação ela precisa ter os princípios em Cristo. As famílias precisam ter princípios em Cristo. A sociedade ela precisa entender que Cristo é nelas. Não é um Cristo acusador, não é um Cristo que vive dentro de uma estrutura religiosa, dentro de um templo bonitinho. É um Cristo que realmente muda o ambiente aonde ele pisa. E é isso que eu quero incentivar você que está aí do outro lado. Por quê? Se você não está mudando o ambiente que você está pisando, me desculpa, meu irmão, você não é cristão. Como assim, Rafael? Você está fingindo ser. Por quê? Se você é cristão, você tem que mudar o ambiente que você está. Por quê? Durante muito tempo eu vi uma atitude muito que eu participei durante muito tempo também, né? Mas eu vi uma atitude que realmente a gente nunca para observar. A gente está chegando no mês de fevereiro, né? Daqui no próximo ano. E todo mês de carnaval, você já parou para perceber que as igrejas, elas tudo faz retiro de carnaval? Fato? Não é um problema. Eu vou em vários. Mas o nosso maior problema é que quando dá o carnaval, a maior parte dos retiros que eram feitos era para que não desse brecha para o jovem se desviar do caminho do Senhor. E isso é uma pergunta meio óbvia. Se você está em Cristo, de verdade,
Nós precisamos temer que o cristão se desvie dele, sim ou não? Não, porque se o cara se converte ao cristianismo real, ele não se desvia do caminho. Mas o nosso problema é que nós temos hoje pessoas que se convertem a um cristianismo emotivo, a um cristianismo temporal. E aí qual é o nosso maior problema? A igreja, ela não se envolve na sua funcionalidade. Pregar o evangelho a toda criatura, levar e criar discípulos, transformar as nações. Então, qual seria realmente, assim, isso é só uma questão de posicionamento, que é a forma que eu penso, né? E algumas pessoas também que andam comigo. Se existe o carnaval, e lá está uma grande massa de pessoas que precisam ouvir o evangelho, aonde a igreja deveria estar? Qual é a resposta? Dentro do lugar onde as pessoas precisam de Cristo. Ah, mas a gente tem que... Não, beleza, cada um tem sua opção, não quero que você veja isso como um ponto negativo. Isso é um ponto apenas que eu vejo que a igreja ela está correndo dos lugares que a gente deveria estar. Durante muito tempo foi-se falado na igreja que a gente não pode estar em alguns lugares. O problema é que a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que tudo posso, mas nem tudo me convém. Significa que eu posso sim ir para um lugar pecaminoso. Mas por que eu estou indo lá? Eu posso ir porque eu vou pregar o evangelho para aquele lugar. Mas antes disso eu vou me preparar estrategicamente o meu propósito. Se você, sabe o que aconteceu? Um incidente muito interessante. Uma pessoa falou assim: Rafael, eu posso ir no baile? Eu falei: pode. Aí ele falou: mas, poxa, eu vou no baile, e o que eu faço no baile? Eu falei: mas não vou pecar no baile. Não, você pode ir no baile, mas se for para o baile pecar, você vai para o baile viver da forma que você vivia antes. Para que você vai no baile? Para pregar o evangelho. Ponto. Para que você vai no baile? Se preparar para estar naquele ambiente. São pessoas que não entendem de Cristo como realmente Cristo é. Então, as suas atitudes têm que refletir a Cristo. Um adolescente chegou para mim semana passada e falou assim: Rafael, tem uma festa que a minha família faz todo ano. E é uma festa, assim, muito pesada. Mas é cultura nossa, a gente fazer essa viagem, ir para lá, rola um monte de doideira, sempre a gente rola briga, é uma coisa meio de doido. E eu queria fazer uma pergunta: eu devo ir no lugar onde a minha família vai todo dia? E assim, é um ambiente que nem eu me sinto muito confortável, mas eu gosto de ir também, mas não me sinto tão confortável, é uma parada meio doida, não sei te explicar como é o que acontece lá. Eu devo ir, sim ou não? Eu olhei para a cara dele e falei: você está doido? Você está me perguntando isso? Porque, primeiro, eu não sou seu pai. Se o seu pai falar para você, você tem que ir. Mas, uma coisa interessante. Para que você vai nesse ambiente que existe um grande nível pecaminoso? Existe guerra, existe briga, existe um monte de coisa. Vá e seja Cristo naquele lugar. Por quê? Se você não conseguir ser Cristo em um ambiente de fora da sua bolha cristã, você não consegue ser um cristão relevante. Porque é muito fácil viver o cristianismo dentro da estrutura da bolha cristã. Lugares que existem pessoas orando, pessoas que falam da Bíblia. Mas será que a gente está preparado para ir para uma sociedade que está sedenta? A Bíblia fala que a terra clama pela manifestação dos filhos. Que terra é essa, gente? A terra não é a terra de pessoas e tal. A terra é a criação. Sabe por quê? A criação entende que só você tem a autoridade para pregar o evangelho. Só você tem a autoridade de manifestar o amor de Deus. Porque os pássaros, todos os dias, eles adoram a Deus. Porque as aves, os mamíferos, todas as pessoas, todos os animais, eles manifestam a glória de Deus, fazendo o que eles foram criados para fazer. Mas será que nós estamos entendendo a nossa vocação dentro da missão que Deus nos trouxe? Rafael, diante de tudo isso que você falou, o que isso tem a ver com missões urbanas? Tudo. Para você fazer missões urbanas, você tem que ter estratégia,
Você tem que saber avaliar. Você tem que saber o que você vai fazer naquele lugar e aptamente, com êxito e qualidade. No final, eu estou de frente de pessoas que, se fizerem isso de uma forma relevante, estudando, se capacitando, ouvindo a voz de Deus, nós estamos de frente de pessoas que vão abalar o inferno nos últimos tempos. E eu creio que você que está no outro lado da telinha, se tiver alguma pergunta, descreve aí, brother. Porque a gente vai conseguir ter, pelo menos dentro de você, a curiosidade de entender melhor sobre dúvidas que existem dentro da gente, fora da nossa bolha, né? Exemplo, se você tem uma dúvida de como fazer missões em um lugar, procure pessoas que possam te ajudar. O pastor está aqui todos os dias. Você tem pessoas que estão aqui em missões. Você pode ter acesso hoje pela rede social com vários missionários. Você pode conseguir meu número de telefone, me perguntar. Também estou botando à disposição para vocês, tá bom? Então, dentro das missões urbanas, crie estratégias. E missões urbanas nada mais é que missões dentro da cidade. E a cidade tem um grande propósito em Deus desde a criação. Desde uma queda, Deus teve que ativar as cidades. E as cidades foram lugares onde as pessoas se reúnem. E aonde existe pessoas se reunindo, é necessário que a manifestação do amor de Deus seja feita naquele lugar. Porque se nós não pisarmos naquela esfera, com certeza, Satanás vai pisar. E a culpa vai ser sua, e a culpa vai ser minha, porque nós não estávamos lá. Amém? Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Foi bastante tempo, né, meninas? Não?